Boa noite a todos e a todas. É com muita alegria que eu estou aqui e com muitas saudades também de tudo que a gente já construiu presencialmente, né? E que nesse 1 ano e meio nós estamos aí recolhidos, mas não quietos, né? Eu queria primeiramente fazer minha audiodescrição para quem não está me vendo, né? Para quem não pode me ver. Eu sou uma mulher negra, de pele parda, cabelos pretos e longos e uso óculos. Então, na perspectiva da inclusão, a gente se apresenta assim, né? Quero muito agradecer à Expressão Popular pelo momento, pelo convite, por me permitir estar tão próximo de vocês nessa noite fria, mas com o coração quente, e lamentar profundamente que nós estejamos desenvolvendo essa atividade no momento em que nós passamos por uma terrível pandemia, onde no Brasil já morreram mais de 500 mil pessoas, de uma doença que já tem vacina e de uma doença que poderia estar sendo controlada, não fosse o caráter genocida da necropolítica que está nos conduzindo nos dias atuais. Então, gostaria de me colocar ao lado de todas as pessoas que perderam seus entes queridos, que perderam seus familiares. Essas 500 mil pessoas têm nome, têm família, têm coração, está no coração de alguém. Então, quero me colocar ao lado deles nesse momento e a eles dedicar essa fala no sentido de que, apesar de tudo, é preciso contar com a nossa resistência. O tema que me foi proposto é um tema ótimo para a gente discutir na noite de São João, né? Porque nos inquieta no sentido de dizer que onde tem povo tem resistência, e essa resistência não nasce do nada, né? Ela não nasce espontaneamente. Essa resistência nasce da vida social que nós construímos juntos e juntas, das lutas que nós lutamos juntos e juntas, e principalmente daquilo que a gente aprende e daquilo que a gente ensina na cadência das gerações que vão deixando alguma coisa e vão construindo possibilidades diferentes. Então, eu vou dividir minha fala em 3 momentos. Vou pedir que me avisem quando faltar aí uns 5 minutos, tá? Primeiro, a gente poderia pensar um pouco sobre o que é cultura, né? Essa palavrinha mágica que define tantas coisas, que nos desafia tanto. É importante a gente pensar o que é essa cultura. Depois pensar o que é essa cultura popular, né? Essa palavra popular ainda carece de bons estudos e de boas formulações na literatura brasileira, na produção intelectual brasileira. Então, vamos pensar um pouco o que é essa cultura popular. E, num terceiro momento, pensar o que essa cultura popular tem de capacidade de resistência, né? A cultura, na verdade, ela carrega uma capacidade de resistência. Quem resiste somos nós, né? Banhados nesse caldo de cultura, né? Sustentados por esse caldo de cultura. Então, a resistência é um processo especificamente humano, assim como a cultura também é um processo especificamente humano. Bom, então eu queria começar dizendo que a cultura é uma palavra que tem uma história. E eu queria contar um pouco a história dessa palavra. Essa palavra surgiu para definir tudo aquilo que era feito
para que a natureza produzisse alguma coisa que fizesse a vida do homem melhor. Ou seja, cultura significava, no primeiro momento da sua configuração, como um termo sociológico, a possibilidade de você se relacionar com a natureza, do homem se relacionar com a natureza, através do cuidado, através do cultivo. A palavra cultura carrega esse belíssimo significado. Ela significa cuidado, cultivo. Ela significa a forma como os homens cuidavam da natureza, tratavam a natureza, para retirar dessa natureza aquilo que podia fazer deles seres melhores. Então, no primeiro momento da história da palavra cultura, cultura significava o cuidado e o cultivo das plantas, dos animais, da terra, da água. Obviamente, cultura estava então ligada ao trabalho. O homem trabalhava e, ao trabalhar, criava cultura. O homem cultivava e, ao cultivar, trabalhava. E no trabalho e na cultura, o homem se fazia enquanto ser social. Então, quando nós falamos de cultura, nós estamos falando de um homem que já superou o seu caráter de ser natural e já se configura como um ser social. Né? Nós não temos uma música aí que nós cantamos sempre nas nossas místicas, né? A gente cultiva a terra cultiva a gente, alguma coisa assim, né? A cultura é produzida pelo homem e o homem é produzido pela cultura. Então, a cultura desde sempre, a gente cultiva a terra e ela cultiva a gente. Obrigada, Raul. Então, o termo cultura sempre significou algo ligado ao trabalho, algo ligado à capacidade do homem de fazer da natureza algo melhor para ele, né? Então, o homem é o único ser, nesse sentido, que carrega essa possibilidade da cultura, né? Que carrega a possibilidade de enxergar para além do que ele tem, né? Hoje ele tem a terra, a semente e a água. E ele consegue enxergar que, se ele cuidar desses elementos, mais para frente ele vai ter alimento. Então, a cultura tem um elemento histórico, né? Tem um elemento dinâmico. A cultura é um processo que demora a ser construído, né? É construído a muitas mãos. É o processo educativo, né? Você aprende cuidando da terra, você aprende cuidando da vida de uma forma geral. Os homens se reuniam em torno da cultura do arroz, da cultura do milho, da cultura... Né? Foi a possibilidade da cultura que permitiu ao homem deixar de ser um ser nômade e passar a construir uma vida em sociedade, passar a construir a possibilidade de estar com outras pessoas e construir outras relações, e construir amizades, e construir companheirismo, e construir afetos, né? Então, é nesse sentido que a palavra cultura começou a ser tratada. Posteriormente, essa palavra cultura ganhou os seus sentidos sociológicos, né? Ou os sentidos em que cultura deixou de ser um elemento objetivo e passou a ser um elemento subjetivo. O primeiro sentido da palavra cultura nesse contexto é que o homem começou a perceber, e aí a gente fala do homem ser genérico, né? Homens e mulheres, obviamente, começaram a perceber que, do mesmo jeito que eles podiam cuidar da terra, que era natureza, e tirar dela algo melhor para ele sobreviver, o homem também podia se cuidar. E, se cuidando, tornar-se um homem melhor,
um homem com mais possibilidades de viver em sociedade. É daí que surge a ideia da cultura como um refinamento intelectual, como a possibilidade que o homem descobriu do conhecimento. Né? A gente não costuma falar isso, fulano é uma pessoa muito culta, né? Aí cultura passa a ser mais um adjetivo do que um substantivo, né? Fulano é uma pessoa muito culta. O que significa isso? Ele tem muito conhecimento, né? Ele articula muito bem os conhecimentos que ele tem. Só que o fulano tem muita cultura, mas todos nós temos muita cultura. Porque todos nós temos conhecimento, diferentes conhecimentos, mas todos nós somos dotados da capacidade de conhecer a nossa vida. E conhecendo a nossa vida, nós temos a possibilidade de transformá-la, né? Essa foi a máxima da razão moderna, né? Ao conhecer, você tem também a capacidade de transformar. Então, esse foi o primeiro sentido que a palavra cultura ganhou quando ela chegou para o lado da sociologia, né? O homem é um ser que pode também ser cuidado e se tornar mais culto. Ou seja, cultura estava ligada aí a um modo de pensar, né? O homem vive em sociedade, mas ele não vive de qualquer jeito. O tempo todo a gente está processando na nossa cabeça as relações que a gente está vivendo, as coisas que a gente está imaginando, né? As coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Então, é uma capacidade de pensar, um modo de pensar. Esse foi o primeiro sentido. O segundo sentido ampliou essa história do termo cultura. E cultura passou a significar que pessoas que pensavam e viviam determinadas relações poderiam também construir elementos de identidade. Poderiam construir elementos que fizessem dessas pessoas que se relacionavam entre si. Ou seja, as pessoas começaram a construir elementos que identificavam uns aos outros. Que elementos são esses, né? Que elementos nos identificam com os outros? Ou nos excluem, ou nos diferenciam, ou falam, não, esse não sou eu. Os hábitos, os costumes, as tradições, os conceitos, os preconceitos, todo esse universo de um modo de vida global, compartilhado pelas pessoas, passou também a ser chamado de cultura. Então, olha só, cultura é um modo de pensar sobre o modo que a gente vive, né? E aí esse elemento de identidade foi fundamental para a história da humanidade, quando se construiu esse conjunto de significados, né? Quando os homens se tornaram seres capazes de estabelecer significado para as coisas. Tem um autor que diz: o homem é o único ser que consegue diferenciar a água da água benta. Porque só o homem pode atribuir um significado sagrado à água benta. Na forma natural é tudo a mesma coisa, né? A gente não consegue diferenciar. Então, esse modo de vida global passou a determinar o conjunto de vida que passava a acontecer em determinado espaço. Ora, os hábitos, as tradições, os costumes, os conceitos, os preconceitos não surgiram no vácuo, né? Eles surgiram de quê? Eles surgiram das relações sociais que essas pessoas viviam. E, através dessas relações sociais, elas estabeleciam uma cultura, elas estabeleciam um significado, né? E é aí que a cultura permite ao homem ser
um ser diferente, né? Na natureza, leãozinho vai virar leão, que vai ter leãozinho, que vai virar leão, que vai ter leãozinho, que vai virar leão. Ou seja, é repetição. Goiaba gera goiabeira, que gera goiaba, que gera goiabeira, que gera goiaba, que gera goiabeira. É repetição. O homem não. O homem é um ser que, de uma geração para outra, ele recebe uma cultura e ele entrega outra. Para a próxima geração, ele entrega outra. Porque o homem desenvolve capacidades durante o seu período de vida que outros seres não desenvolveram, porque não tiveram condições objetivas e subjetivas para isso, e, portanto, a cultura se renova. E é bom que ela se renove, gente. Imagina se a gente fosse mera repetição. Imagina se os homens e as mulheres fossem meras repetições. Que lugar teríamos nós, mulheres, hoje na sociedade? Por exemplo. Né? Ainda bem que o homem não é repetição, porque ele se permite renovar. E a cultura é um elemento que permite a esse homem se renovar. Só que o homem é um ser com limites, né, gente? Ele é um ser com capacidades e muitas vezes ele não dá conta de trabalhar esses elementos que a gente disse. O homem vive e o homem pensa sobre o que ele vive. Mas chega uma hora que esse homem guardou tanta coisa dentro dele, esse homem e essa mulher, volto a dizer. Esse ser humano guardou tanta coisa dentro dele, viveu tanta coisa, enxergou tanta coisa, construiu tantos sonhos, construiu tantas expectativas, que esse homem não dá conta de guardar isso dentro dele. E ele põe isso para fora. E aí surge o terceiro conceito de cultura, que é a cultura como expressões artísticas e intelectuais. O que são essas expressões artísticas? Se não o homem e a mulher, que não cabendo mais em si de tantas relações, constroem a arte, constroem a produção intelectual, trazendo para fora tudo aquilo que ele vive, tudo aquilo que ele, enquanto sujeito, viveu nessa determinada sociedade. Então, percebam que existe aí uma totalidade, né? Cultura não é nem uma coisa, nem outra, nem outra. Cultura é uma totalidade. É uma dimensão da vida social, para usar as palavras chiques aqui, né? É uma dimensão da vida social, onde o homem vive, o homem pensa sobre o que ele vive e o homem expressa, põe para fora, expressa aquilo que ele pensa sobre o que ele vive. Então, isso tudo é uma totalidade, né? É uma característica, uma capacidade humana de se transformar e de transformar a sociedade que está com ele. Então, a cultura entra diretamente no processo de constituição da sociedade. Portanto, a cultura entra literalmente, assim, muito diretamente na história da luta de classes. Né? Uma classe querendo uma cultura conservadora, uma classe querendo uma cultura de resistência, uma classe querendo, mais ou menos, não entendendo muito bem de que lado que estava, né? Então, a cultura se transformou na sociedade capitalista num elemento de luta de classes, de resistência e luta de classes. Por quê, a meu companheiro aqui? Porque ele passou a entrar, né, a cultura passou a entrar também nas lutas sociais, também nas lutas de resistência. Tá? Bom, então se cultura é isso tudo, se eu me fiz entender, né? Se cultura é isso tudo, o que é cultura popular?
de onde surgiu esse termo e o que ele significa, né? E aí eu acho que a gente tem que discutir um pouquinho, né? A cultura popular é a cultura do povo. Primeiro que a gente precisa chegar, né, num acordo sobre o que é popular. Que elemento é esse popular, né? E a cultura popular é do povo ou é uma cultura feita para o povo? Ou é uma cultura feita com o povo? O que é a cultura popular? É o modo de pensar do povo? É o modo de viver do povo? É o modo de se expressar do povo? Sim, né? Agora, em que relações sociais essa cultura popular é construída? Porque nós herdamos uma cultura, né? Nós não nascemos no vazio, nós não nascemos no vácuo, né? A gente nasceu numa determinada cultura. Nós partilhamos, nossos pais nos ensinaram a partilhar determinados valores, determinadas tradições, a compartilhar determinada forma de pensar, a partilhar determinadas expressões artísticas, a música, né? Nós herdamos uma série de coisas, mas nós também somos sujeitos, né? Então, nós herdamos uma cultura popular, porque nós trabalhadores, fazemos parte desse povo, né? Desse povo que se constrói dia a dia através do trabalho, através da cultura, desse povo que se articula, desse povo que tem leituras políticas, leituras sociais da vida que ele leva. Então, nós, trabalhadores, recebemos uma cultura popular. Mas essa cultura que nós recebemos, ela veio de formações anteriores à nossa. Então, de resistência na cultura popular. Mas também existe muito de conformismo na cultura popular. Por quê, gente? Porque nós, trabalhadores, vivemos, trabalhamos, nos constituímos, nos relacionamos, nos amamos, nos formamos numa sociedade onde existe a cultura popular também um caráter de conformismo, também um caráter onde essa configuração, onde essa forma de pensar, de viver, de se expressar do povo, carrega muito de resistência, mas também carrega muito de conformismo. Então, nós precisamos saber, eu tenho falado isso várias vezes nos últimos tempos, nós precisamos saber ler a cultura do povo. Nós precisamos saber falar com o povo, né? Conversar com as pessoas, saber o que as pessoas estão sentindo, o que as pessoas estão construindo dentro delas, como que elas estão enxergando as relações que elas vivem. Se a gente perder esse vínculo, se a gente perder esse laço, nunca mais a gente chega, né? E as pessoas vão confiar na gente. Então, nós precisamos exercitar a nossa capacidade de entender a cultura popular, que carrega resistência e carrega conformismo, né? E aí vocês vão me permitir entrar um pouquinho na discussão aí do santo da minha devoção, né? Que é Gramsci, e que faz, sem dúvida nenhuma, uma grande mudança, né? Da análise sobre cultura dentro do marxismo, é um divisor de águas, e isso não sou eu que estou dizendo, né? Uma série de autores aí, famosos e tal, é um divisor de águas dentro do marxismo sobre os estudos, no que se refere aos estudos sobre cultura. Gramsci tem uma frase que ele fala assim, o povo sabe, mas não sabe que sabe.
Eu acho que nada define melhor a cultura popular. O povo sabe, mas ele não sabe que sabe. Ele acha que ele é um ignorante. Ele acha que ele não tem conhecimento nenhum, porque ele não estudou, porque não pôde frequentar uma universidade, porque não pôde frequentar espaços intelectuais, né? Mas se você conversa com o elemento popular, que somos todos nós também, segundo Gramsci, né? Somos todos homens massa, vai dizer Gramsci, né? Somos todos parte da cultura popular. Se você conversa com as pessoas, você percebe que as pessoas conhecem a exploração, elas sabem o que é a exploração, elas sabem o que é a extração da mais-valia, elas sabem que elas produzem mais para o outro do que para ela. Elas sabem disso, mas elas sabem disso numa perspectiva imediata, numa perspectiva que Gramsci vai chamar de senso comum. O que é o senso comum? Né? É o folclore, são as tradições, né? São as superstições, é o conhecimento popular, o conhecimento das comunidades tradicionais. Tudo isso é senso comum. Tudo isso é uma forma imediata de conhecer a realidade e de atuar sobre a realidade, porque se a gente conhece, a gente atua, né? Então, o senso comum, ele é isso. Ele tem essa capacidade, né, de mostrar o que esse elemento popular está vivendo, o que esse elemento popular está construindo na cabeça e na sociedade. Lukács tem um termo que eu particularmente acho mais bonito do que senso comum, né? Lukács fala em intuições críticas, né? Eu acho o termo belíssimo, porque expressa exatamente o que é isso. O povo conhece a realidade, sabe fazer a crítica, sabe se indignar, sabe se mostrar inconformado com as coisas. O que o povo não sabe, muitas vezes? É como tratar isso tudo que ele tem, né? Por quê? Porque o trabalho alienado é isso, né, gente? O trabalho alienado, você tem a noção do trabalho, mas a alienação te distancia do trabalho. Da mesma forma, é o senso comum. Né? O povo está sabendo que está passando fome? Tá. O povo sabe que R$ 150 de auxílio emergencial não faz o menor sentido para a vida dele? É claro que sabe. Agora, o que ele vai fazer com essa indignação? Ele vai sair gritando pela rua? Ele vai sair? Não. Por isso o Gramsci fala, o senso comum é o ponto de partida. O senso comum não pode ser nunca dispensado. Nós nunca podemos dizer, vamos deixar o senso comum de lado e vamos... A gente, às vezes, faz isso, tá, gente? Vamos deixar o senso comum de lado, né? O que essas pessoas sabem, e vamos formar a consciência dessas pessoas. Ora, gente, a formação da consciência não é um processo de fora para dentro, né? Então, Gramsci vai dizer, o senso comum não é para ser eliminado, ele é para ser organizado. Ele é para ser superado, mas superado no sentido dialético, né? Superado no sentido daquilo que mantém a essência e eleva essa essência para um plano mais crítico, né? Um outro plano. Então, é a superação dialética, quando você mantém a essência e eleva para algo superior do ponto de vista qualitativo, né? Você dá um salto qualitativo a essa essência.
Isso é a superação do senso comum. Isso é a organização do senso comum. Esse, gente, é o trabalho que todos nós precisamos fazer. No dia a dia, nos assentamentos, nos acampamentos, no movimento social que a gente está, né? O machismo, por exemplo, é um elemento do senso comum que a gente precisa superar dialeticamente, né? O racismo, a xenofobia, são elementos que foram se criando no senso comum, que foram se criando na cultura popular pelo processo de alienação, né? E um dia coube alguém dizer que trabalho intelectual é para alguns fazerem e trabalho manual é para outros fazerem. Quando houve essa separação, os homens passaram a não conseguir mais articular, né? Gramsci fala também, né? O senso comum não sabe articular causa e efeito. Ele sabe que é explorado, mas ele não entende o processo todo da exploração. Então, nós temos que organizar esse senso comum, organizar todo esse conhecimento popular, toda essa sabedoria popular, todos esses valores, essas tradições, esses conceitos, organizar esses elementos na perspectiva da resistência. Então, cultura popular é um elemento de resistência ao neoliberalismo ou a qualquer outro modelo de sociedade que nós possamos ter, ao neofascismo, ao neoconservadorismo, né, esses termos que estão mais em moda hoje em dia. A cultura popular, ela é um elemento de resistência a isso se ela for trabalhada. Deixar da própria sorte, a cultura popular vai sempre reproduzir a sociedade alienada, né? Então, na sua imediaticidade, a cultura popular não é necessariamente um elemento de resistência, ela pode ser um elemento de conformismo. Nós é que precisamos, nós por quê, né? Por que eu estou falando nós? Porque existe um conjunto de organizações, existe um conjunto de pessoas, né? Existe um conjunto de movimentos, eu não estou falando nós, porque nós somos brilhantes, não temos estrela na testa, não, né? É porque nós, que eu falo, né, o conjunto dessas organizações, desses movimentos, representamos, junto ao senso comum, o papel do intelectual, né? E aí, o intelectual não sou eu, Cristina, não é o Raul, não é a Ana, não. O intelectual é o intelectual coletivo, né? É a classe que produz os seus intelectuais coletivos. Os seus sindicatos, os seus partidos, os seus movimentos sociais, as suas organizações não governamentais, ou seja, uma série de sujeitos coletivos que têm, junto a essa cultura popular, credibilidade, legitimidade para chegar e propor um trabalho, né? Para chegar e propor um processo em que o senso comum vai ser superado pelos próprios trabalhadores. Ninguém vai superar por ele, né? Ninguém vai fazer esse salto por ele. Quem vai fazer isso são os próprios trabalhadores, a partir do momento em que eles confiarem nessas organizações, eles confiarem no trabalho que todos nós, inclusive os próprios trabalhadores, desenvolvem, né? Então, é muito importante a gente entender que esse elemento, né, do intelectual, o intelectual para Gramsci é todo aquele que educa e organiza uma classe, né? E o intelectual orgânico é todo aquele que educa e organiza para um determinado projeto de sociedade, tá? Então, não se iludam. A burguesia tem seus intelectuais orgânicos e eles trabalham bem pra caramba. Eles educam e organizam para o projeto capitalista. Educam e organizam, olha, com maestria, porque conseguem fazer o trabalhador pensar que ele é um pobre coitado que não tem nada
e que depende do patrão para tudo, quando é o contrário, né? É o capital que precisa do trabalho. Nós já temos exemplos de sociedades que se organizaram sem o capital, mas sem o trabalho nunca, né? Então, também a burguesia tem seus intelectuais orgânicos. E aí diz Gramsci, né? Coitada da classe que não consegue formar seus intelectuais orgânicos, que não consegue ter esse elemento diferente que organiza e que estrutura a forma de pensar de uma sociedade. Então, gente, vamos lá. A cultura popular pode sim carregar resistência, deve carregar resistência, existe muito de resistência na sua Constituição, porque senão ela nem existiria mais, né? Também para que a cultura, né, que a gente estava conversando aqui através da mística, também para que essa cultura exista, houve resistência, né? Houve resistência. O livro lá, O Torto Arado, mostra perfeitamente esse elemento da resistência da cultura, né? Então, a cultura popular carrega um grande potencial de resistência, mas tem que ter alguém que puxe isso. Tem que ter alguém que tire essa resistência do fundo dessa cultura popular. E o que vai tirar isso? Primeiro, processos de formação, né, gente? Não que o processo de formação devam vir primeiro, tá, gente? Estou só organizando a ordem aqui. A formação, né? O desvelamento da sociedade. É quando você tira o véu da sociedade e mostra para o trabalhador exatamente como essa sociedade é. Isso é um processo de resistência, né? Uma outra forma de resistência, a vida coletiva. A vida coletiva, né, fazer, por exemplo, dos assentamentos um novo espaço de sociabilidade, diferente da sociabilidade burguesa, é uma grande estratégia de fazer da cultura popular um espaço de resistência. Porque a vida coletiva, ela te exige justamente aquilo que o capitalismo não quer que você tenha. Ela exige solidariedade, ela exige horizontalidade, ela exige sororidade, fraternidade, né? Então, a vida coletiva exige que você supere o individualismo, o consumismo, né? A competição desenfreada. Então, a coletividade é necessária para que a cultura popular seja resistência. Ninguém vai ser resistência sozinho, né? E, por fim, o que mais que é resistência na cultura popular? As lutas, né? É a gente estar de cara nessas lutas. É a gente estar enfrentando um leão por dia, né? É a gente estar segurando o boi pelo chifre, como costumam dizer, né? É a gente estar o dia a dia compreendendo e construindo as lutas sociais pelas quais valem a pena a gente lutar. Porque também tem umas que, né, a gente fica anos e anos e anos discutindo coisas que não vão fazer mudar muita coisa na sociedade, né? Então, as lutas sociais também são uma forma de transformar a cultura popular em resistência. Gramsci dá um nome para isso. Podia não dar, tá, gente? Mas, ao processo de organização do senso comum para a resistência, Gramsci vai dar o nome de bom senso, né? Então, o velho par dialógico aí de Gramsci, né? Como transformar o senso comum em bom senso. Isso a gente pode passar a noite aqui falando,
né, discutindo, conversando. Então, esse próprio bom senso é o elemento da resistência. Vocês colocaram o neoliberalismo e o vídeo, né, que o companheiro Jonas deixou vai falar do neoliberalismo especificamente, meu tempo não vai dar, mas o bom senso é o caminho da resistência para qualquer forma de organização de sociedade que a gente possa ter. Nós precisamos organizar a resistência, organizar o bom senso para enfrentar o neofascismo, para enfrentar o neoconservadorismo. Nós precisamos organizar essa resistência, né? Então, eu queria concluir, né, essa oportunidade que eu tive de debate com vocês hoje, trazendo para vocês um poema que fala muito sobre isso que a gente discutiu hoje, né? Como nós não podemos perder a nossa capacidade de indignar e como que essa indignação está presente no nosso espaço cultural aí. Então é que surge uma oração pela fúria, né? E se fala: Santo Deus, não aplaque a minha fúria. Proteja a minha indignação dos dias iguais, dos dias banais. Renove a minha perplexidade diante do absurdo. Deus, meu Pai, mantenha aceso o fogo que incendeia a minha alma, para que eu possa forjar o magma da minha fúria, em assertiva e paixão. Canalize o jorro da minha indignação furiosa, em gotas de lucidez implacável, para a minha luta diária a caminho da verdade e da liberdade. É isso, então, companheiros. Muito obrigada.